Vamos Interligas. Hoje a gente tem a grande presença ilustre do professor Rodrigo Manda. O professor Rodrigo Manda, biomédico, vocês já conhecem ele, preceptorzão de vocês da Biomed. E olha que legal, o assunto hoje é a avaliação de exames subsidiários. Bom, isso é uma área que é uma área da patologia, né? E que é fundamental para a gente trabalhar o que a gente chama de propedêutica armada, quando você tem recursos para fazer diagnósticos em tempos, né, que são muito precoces em relação ao que você vai observar na clínica. Eu vou dar um exemplo para vocês na endocrinologia. Vamos supor que um paciente ele tem hipotiroidismo. Quando você pega esse paciente, ele já está em mixedema, ele já está apresentando moon face, ele já está apresentando arritmia cardíaca, ele apresenta alteração na voz. Você já está pegando um paciente de forma tardia, o que é muito diferente, por exemplo, da possibilidade que a gente tem de ver este paciente numa situação em que ele se queixa, por exemplo, de um cansaço, de uma melhora somente no final da tarde, de um craving para doce à noite. Tudo isso é sintoma de hipotiroidismo e que você consegue fazer uma avaliação rápida por um teste de sangue e que vai mostrar para você, geralmente, um TSH muito alto, né, com níveis hormonais tiroidianos baixos. Por que isso no esporte é importante, no treinamento isso é importante? Pessoal, porque quando você tem uma alteração clínica de um atleta, você tem já uma grande modificação do que é aquela estrutura fisiológica. E no exercício, no treinamento, principalmente, o que você tem? Você tem um estado fisiológico alterado. Isso quer dizer que o padrão de exames ele tende a ficar diferente em quem faz exercício numa intensidade necessária para que haja modificação física. O tema da aula do Rodrigo hoje é justamente essa, né? A variação de enzimas que se alteram com o exercício e que tem relação com o metabolismo muscular. E para nós é importante para entender coisas como, por exemplo, o que você vai fazer para melhorar a recuperação, ou então, quando essas enzimas não se alteram e o paciente ainda assim se sente exausto, se sente consumido, o que você precisa fazer para que isso seja resolvido. E o Rodrigo é um cara que ele estuda isso numa área com muito mais refinamento por conta da biomedicina do que a medicina. A medicina ela olha isso mais como um conjunto de sinais e sintomas de uma propedêutica armada onde você tem aquele indício do que é um estado fisiológico alterado que você vai traduzir depois na sua conduta. Mas na biomedicina isso é estudado de forma muito profunda, né, com uma razão fisiológica bastante evidente e que para a gente é muito rico porque você começa a entender a fisiopatologia por trás dessa modificação. Medicina, pessoal, é fisiopatologia. Só que quando a gente fala isso, a gente fala de todas as áreas da saúde. Eu tinha um professor de cardio, o professor Gerd Henrik Stober, que eu lembro dele com o maior carinho, e ele falava para a gente: se você domina o que é a teoria, se você domina o que é o conceito, você nunca terá dúvidas na prática. E outro professor de clínica, por um acaso outro cardiologista, né, o professor Antônio Carlos Lopes, ele sempre discutia conosco os casos focados muito em fisiopatologia. Não é à toa que hoje eu sou professor responsável pela disciplina de ciência do exercício dentro da Escola Paulista de Ciências Médicas, a qual o professor Antônio Carlos é diretor, e que ele confia em mim para falar desses assuntos para os alunos. Eles estão tendo a honra de ter o professor Rodrigo Manda. Rodrigo, a batuta é sua. Muito obrigado, né, por cuidar do nosso conhecimento nessa área. E, boa aula. Estou aqui te ouvindo atentamente. Ô, Paulinho, obrigado. Primeiro, boa noite a todos aí. Sempre um prazer estar aqui, né, em mais uma aula aqui no Interligas Biomedicina aí com a minha preceptoria. Falar aqui com vocês aí, com todos esses professores, sempre falo que é uma grande honra, é um grande prazer, né, a gente poder aí compartilhar de experiências, de vivências e do que a gente gosta de estudar, principalmente com pessoas que estão interessadas aí, sejam vocês os alunos ou profissionais, nessa visão não só multiprofissional, mas interdisciplinar, né, onde cada uma dessas áreas aí que fazem parte do Interligas acrescentam uma forma da gente enxergar o paciente, uma forma de nós interpretarmos, por exemplo, aí, com um foco, né, na prática do exercício. Então, a gente não se alongar muito aqui hoje, como o Paulinho já fez aí essa maravilhosa introdução,
a proposta, né, que nós temos aí no tempo que nos compete aqui a falar nessa aula, nessa quinta-feira à noite, dos nossos encontros, né, usuais, é falar um pouquinho com vocês sobre a utilização ou interpretação na prática esportiva de alguns marcadores que nós conseguimos aí de uma forma relativamente fácil, né, por meio de exames laboratoriais. Tá? E o foco, né, não é a gente falar de um contexto amplo de exames no esporte, mas sim com foco específico, mais relacionado hoje ao dano muscular, principalmente dando sequência a um pouco do que eu falei na última aula, onde a gente falou sobre inflamação e exercício físico. Então, hoje a gente dá mais um passinho aí dentro do nosso, né, da nossa linha de raciocínio, onde a gente vai, então, complementar um pouquinho sobre aquelas informações, agora com marcadores, né, laboratoriais relacionados, então, ao dano muscular, tá? Então, deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês, para a gente iniciar a nossa apresentação. Bom, se vocês estiverem vendo aí, o Paulo, o Gustavo, a Mariana, dá um alô, se estiver tudo certo. Tudo perfeito. Então, boa. Paulinho, você quer comentar sobre a questão das perguntas? Se a gente deixa para depois, para seguir a aula direto? Perfeito, bem lembrado, Rô. Pessoal, eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse tema, que vocês tenham tempo para elaborar perguntas. Então, a gente vai guardar as perguntas, depois a gente vai gravar as respostas delas para vocês e deixar dentro da plataforma da mentoria, tá bom? Então, já vão deixando as perguntas de vocês, a gente vai colher essas perguntas e aí depois a gente grava os vídeos para vocês todos em separado, tá bom? Beijão para vocês, ótima aula. Show de bola! Bom demais, então, pessoal. Deixa as perguntas aí que o que eu puder contribuir vai ser um prazer aí falar com vocês e responder aí as suas dúvidas, tá? Bom, então, a proposta, né, sobre exames laboratoriais e dano muscular nessa interpretação na prática esportiva. Já que, né, eu falo como preceptor do Interligas Biomedicina, antes de eu entrar especificamente no tema, eu queria compartilhar com vocês aí, né, principalmente aos colegas biomédicos, essa resolução que foi publicada agora no dia 7 de abril. Tá? Essa resolução, então, do Conselho Federal de Biomedicina dispõe sobre a solicitação de exames laboratoriais em áreas específicas da biomedicina. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, a partir de agora, então, compete também ao biomédico a solicitação de exames laboratoriais. Esses exames, vale aqui a ressalva, são exames no acompanhamento necessário ao exercício profissional do biomédico, tá? E não são todas as áreas da biomedicina que essa resolução leva em consideração. São algumas dessas áreas, como está escrito aqui no slide, mas o foco aqui, principalmente, né, sendo a minha habilitação e sendo o foco aqui da nossa discussão, que é a prática esportiva, é que a habilitação do biomédico em fisiologia do esporte e da prática do exercício físico confere, então, agora essa habilitação, agora o biomédico também pode, então, solicitar exames. Tá? Então, essa solicitação de exames, mais uma vez, um foco de acordo com o exercício profissional da área específica. Então, hoje, né, vou aproveitar, né, essa nova resolução e falar exatamente sobre solicitação e interpretação de exames, né, por um biomédico na prática do exercício físico, certo? Essa aqui é uma frase que eu sempre falo e toda vez que eu vou falar de exames eu tenho que lembrar isso para vocês. Tá? Por quê? Porque é muito importante, antes da gente querer saber o que significa um exame, eu saber o porquê que eu estou pedindo esse exame. Então, sempre lembra que o primeiro passo para a gente interpretar um exame é saber solicitar ele de forma adequada. O Paulinho falou muito bem sobre a questão de exames subsidiários, de exames que estão relacionados muitas vezes a condutas, a desfechos, a diagnósticos. E muitas vezes os exames laboratoriais, eu coloco essa interpretação entre aspas tradicional, é que geralmente eles são feitos quando há manifestação de sinais e sintomas. Sejam, né, sinais e sintomas de doença ou algum outro objetivo específico, mas aí então que esses exames eles são solicitados e a partir disso eles são interpretados. Se a gente está falando dessa visão, entre aspas, tradicional,
vale a gente lembrar sobre essa questão do diagnóstico, e principalmente de doenças. Tá? Isso é uma competência médica. Então, essa interpretação, principalmente o desfecho do diagnóstico de uma patologia, de uma doença, é de competência médica. Tá? E essa interpretação geralmente é feita baseada no que a gente chama de valores de referência, ou que são os valores propostos por guidelines, por consensos, por sociedades, por grupos de experts para uma determinada condição clínica. Tá? Então, essa interpretação que a gente vai falar, ela não é tão, entre aspas, tradicional, porque a gente não vai estar olhando especificamente para a doença. Hoje a gente vai dar, então, uma interpretação um pouco mais relacionada à prática esportiva. Mas essa interpretação, ela não tem como fugir também da interpretação clínica, porque, afinal de contas, as duas coisas, elas caminham de forma conjunta. Tá? Sobre valor de referência. Esse é um conceito que eu acho que vale a pena a gente falar no início da nossa aula. Por quê? Porque toda vez que eu vou falar de exame laboratorial, ou toda vez que alguém vem me fazer uma pergunta sobre exame, essa pessoa quer saber, esse exame está normal? Esse exame está alterado? Esse exame está bom? Esse exame está ruim? Essa classificação, essa forma de nós classificarmos, nós temos que levar em consideração alguma, entre aspas, referência. Nós temos que levar em consideração algum parâmetro de normalidade. Tá? De uma maneira geral, o valor de referência foi isso que eu acabei de falar sobre a interpretação tradicional. Eles geralmente são baseados num determinado coorte populacional, são feitos cálculos matemáticos, aqui como a gente pode ver, né, representados aqui por uma curva de Gauss, uma curva de distribuição de dados em cima, como a gente costuma chamar na estatística, e esses valores de referência são criados, então, uma referência a alguém ou a uma população. Quando a gente vai para o esporte, para o exercício, onde a gente acha esses valores de referência? Porque nós temos que levar em consideração uma população de referência esportiva. Né? Então, por isso que interpretar exames no esporte é um grande desafio para exatamente essa forma dicotomizada das pessoas olharem o exame, entre normal, alterado, bom ou ruim. Tá? Então, do ponto de vista matemático, olha só o que a gente precisaria levar em consideração para construir um valor de referência. Tá? Então, já que é um modelo matemático, toda vez que a gente vai levar em consideração um delineamento experimental, uma pesquisa clínica, nós precisamos de um número mínimo de indivíduos, que a gente chama de uma amostra populacional, de um tamanho amostral, para que essa nossa casuística, ou seja, esse nosso objetivo de interpretar, ele faça algum sentido. Tá? Então, eu peguei aqui desse artigo, ele traz uma referência, que ele precisaria de, por exemplo, no mínimo 120 indivíduos. Para que, se eu quero avaliar, por exemplo, o efeito do exercício sobre um determinado parâmetro, isso existem vários cálculos matemáticos que vai falar que, então, você precisa pelo menos 120 indivíduos que façam um exercício, que você faça uma amostra de sangue e aí depois você jogue isso numa análise estatística e te dê uma resposta. Então já começa daí. Quando a gente vai para o esporte, unir 120 indivíduos, se a gente for pensar, por exemplo, saudáveis, né, da mesma idade, do mesmo gênero, se a gente for comparar homem e mulher praticando esporte diferente, em relação à etnia, né? Aí, se eu pego indivíduos que são indivíduos sedentários, como que eu classifico? Fisicamente ativos ou atletas de alto rendimento, atletas recreacionais ou atletas profissionais, qual a modalidade esportiva praticada? Não tem como comparar um cara que faz boxe com um atleta de futebol, por exemplo. A intensidade do treino, como isso é quantificado? Esses indivíduos têm dieta controlada ou não? Se eu tenho variáveis pré-analíticas, né, que a gente já conversou na minha primeira aula aqui do Interligas, quantas variáveis, né, podem influenciar o exame? Se esse indivíduo está em fase de treinamento ou se esse indivíduo está num período competitivo. Olha só a quantidade de variáveis que podem influenciar na sua amostra para que você consiga uniformizar este grupo
e fazer então aí um cálculo matemático para determinar o valor de referência. Por isso que na prática esportiva é muito difícil a gente achar valores, vamos dizer assim, né, valores tradicionais. Para determinado parâmetro é tal valor, para esse é tal valor. Por quê? Porque eu comparo muitas vezes pessoas diferentes, comparo situações diferentes. Tá? Então, muito cuidado, tá? Aqui eu sempre falo em aula, muito cuidado com aquelas pessoas que prometem métodos, protocolos ou listas, né, que vai fazer um copiar e colar. Tá? Muito cuidado com isso. Eu sempre falo isso no exame. Por isso que eu falei, a primeira frase que eu falei na aula, tá? O primeiro passo para a gente interpretar é saber solicitar. Se eu solicito a mesma coisa para todo mundo, é como se eu estivesse considerando todo mundo como a mesma coisa. Né? Eu preciso de individualidade. Principalmente se eu estou falando no esporte, imagina, se eu tenho modalidades diferentes, se eu tenho biotipos diferentes, são os mesmos exames que eu vou avaliar? Sim, podem ser os mesmos exames. Esses exames eles podem ter uma contextualização clínica, mas dependendo da modalidade, eu posso utilizar determinados exames em determinados momentos para me dar uma determinada resposta. Quem vai decidir isso? O avaliador. Tá? E mesmo se a gente for pensar, então, que eu estou considerando uma mesma modalidade, dentro dessa mesma modalidade, todos os indivíduos respondem da mesma forma ao mesmo estímulo, por exemplo, a um treinamento específico de uma determinada modalidade, se eles não respondem da mesma forma, a interpretação também não é da mesma forma. Tá? Então, isso também é um outro ponto que eu tenho que levar em consideração e muito cuidado nessa padronização. E, por fim, uma mesma pessoa, se eu tenho o mesmo critério de avaliação em diferentes fases da sua preparação, em diferentes fases da sua vida, em diferentes fases de um microciclo, de um macrociclo de treinamento competitivo, por exemplo. Então, tudo isso faz eu pensar que exame laboratorial no esporte, ela é uma ferramenta para individualização. E essa ferramenta de individualização é onde eu tenho que tomar muito cuidado em usar listas, copia e cola para todas as pessoas, para os pacientes ou atletas. Tá? E entendam isso, que não é que é errado eu usar a mesma lista para todo mundo. Só que essa lista ela precisa ser muito bem delineada, muito bem estruturada, para que faça sentido você, então, utilizá-la dentro do perfil de pessoas que você atende. Tá? Então, para isso, geralmente eu evito, né, em passar listas. Que exames você avaliaria? Eu gosto de fazer em aula raciocínio fisiológico junto com vocês, né, para que faça sentido a hora que eu pegar um determinado marcador, solicitá-lo e pegar o resultado dele, faça sentido a minha interpretação. Tá? Então, essa primeira parte, né, para a gente aquecer as nossas sinapses, os nossos neurônios aí, é isso, exame laboratorial. É uma excelente ferramenta de individualização. E no esporte, muito cuidado com essa padronização. Tá? Vamos sempre pensar de uma forma mais fisiológica ou até mesmo fisiopatológica, certo? Bom, como eu falei, a ideia hoje é dar uma sequência, dar uma continuidade ao que eu falei na última aula. Na última aula, nós falamos sobre exercício e inflamação. Que a inflamação, vilã ou mocinha, né? A inflamação é um processo adaptativo. Ela faz parte do processo aí, relacionado às adaptações do exercício físico. Né? Nós temos diversas citocinas com características pró-inflamatórias, anti-inflamatórias, mas que sim, a inflamação é uma resposta importante do ponto de vista adaptativo. Tá? E quando nós falamos dessa inflamação, nós focamos principalmente no exercício físico, sendo um agente agressor, um agente estressor da integridade muscular. Né? Então, se a gente pegar e olhar dentro de uma ótica microscópica, tá? Eu pego aqui e mostro para vocês, então, o que seria
uma fibra muscular aqui, né? Todas as unidades motoras justapostas, aquela organização ali tradicional que a gente vê dos sarcômeros, né? Para exercício. Quando esse exercício é realizado, é imposto então um estresse mecânico, uma sobrecarga, e pós-exercício, como a gente pode ver aqui nessa outra figura, perde-se toda essa conformação organizada da musculatura. A gente tem então toda aquela característica inflamatória que nós comentamos então na aula anterior, que é muito importante no processo de regeneração muscular. Toda a participação das células, é o que nós comentamos, importante no reparo tecidual. Tá? Então hoje o que a gente vai falar? Esse microtrauma tecidual, essa alteração da integridade, faz também com que a gente tenha a presença de marcadores relacionados, então, a esse dano tecidual. Né? E esses marcadores, a gente tem alguns clássicos aí na literatura que a gente vai discorrer, então, um pouco sobre isso. Tá? Então, nada mais do que um microtrauma muscular é que a célula perde a sua integridade, ela perde a sua conformação, ela altera, né, a integridade ou a permeabilidade da membrana, e nada mais do que a gente tem que o conteúdo que estava dentro da célula sai para a circulação, cai no sangue, e aí a hora que a gente faz uma coleta, uma amostra, uma punção de sangue, a gente consegue quantificar esses marcadores que são tradicionalmente intramusculares, a gente consegue quantificar aí no plasma sanguíneo e ter uma interpretação do que está acontecendo, né? Falando principalmente de tecido muscular. Tá? Então, dentre os indicadores musculares, qual que é o mais tradicional, o que mais a gente ouve falar, o que mais se discute? Eu acho que é a CK, a creatina quinase. Tá? Acho que todo mundo já ouviu falar sobre CK, todo mundo já tem uma certa familiaridade sobre esse parâmetro, utiliza aí no seu dia a dia. Tá? A ideia que eu quero falar sobre o CK é talvez trazer alguns pontos para expandir um pouco o nosso raciocínio e não ficar só naquela questão de que CK aumenta porque eu fiz exercício, pronto, acabou. Tá? Eu tive lesão muscular, eu tive um trauma, eu tive um aumento da CK, ok. Tá? O que é essa alteração? O que é esse aumento de CK? Bom, então vamos lá. Acho que um ponto interessante para a gente conversar sobre exercício físico é resgatar um pouquinho sobre os conceitos de bioenergética. São questões básicas, né, de sistemas energéticos relacionados ao metabolismo do exercício. Então, esse trabalhinho aqui, bem simplesinho, uma figura bem ilustrativa, só para a gente entender, né, a questão aqui dos diversos sistemas energéticos envolvidos aí na geração de energia. Sistema TPCP, sistema glicolítico anaeróbio, sistema de fosforilação oxidativa, beta-oxidação, a via, né, de lipólise, enfim. Tá? Mas basicamente quando a gente coloca aí o exercício físico dividido, por exemplo, o exercício resistido ou exercício aeróbio, as suas vias de sinalização intracelulares que caracterizam as adaptações do exercício físico, tem aí proteínas que vão ser discutidas aí ao longo de todo esse interligas, que não é o foco hoje da nossa aula. Tá? Só queria trazer aqui pensar um pouco sobre essa questão do sistema energético para puxar um gancho da CK. Tá? Por quê? Porque quando a gente pega e olha a CK, a creatina quinase, tem-se uma grande tendência a fazer a associação de que CK é um marcador associado ao exercício resistido, ao exercício de força. Tá? Pode ser por relação que o exercício resistido tem uma característica do metabolismo fosfagênico, que é o metabolismo ATP-CP, e também que o exercício resistido causa o estresse mecânico, como a gente viu, o miotrauma adaptativo, e isso então faz com que haja um aumento de CK. Essa é a visão tradicional da CK. Então, só aqui ilustrando o que é a CK. CK nada mais é do que uma enzima relacionada à fosforilação. A fosforilação é uma enzima relacionada à adição de grupamentos fosfato. Tá? Então, quinase nada mais é do que uma terminologia de uma enzima que adiciona fosfato numa molécula. Então, se a gente olhar aqui novamente, a CK, o que ela faz? Ela está
colocando aqui o fosfato, basicamente aonde? Na creatina. Ela pega esse fosfato que foi quebrado do ATP e coloca aqui na creatina. Mas ela também pode pegar esse fosfato da creatina fosfato e doar para o ADP, para eu ressintetizar ATP. Então, creatina quinase. Quinase é uma classe de enzimas que adicionam fosfato a moléculas. E então, dessa forma como a gente viu que a CK pode ter duas atividades ali, seja na regeneração do ATP, ou seja na adição de grupamentos fosfato à creatina, tá? A gente tem que essa creatina quinase ela apresenta isoformas. Então, nós temos isoformas mitocondriais e isoformas citosólicas. Tá? É uma proporção muito maior citosólica do que mitocondrial, e dentro das isoformas mitocondrial e citosólica, a gente ainda divide em mais isoformas, né? Em subtipos ainda. Então, a citosólica, que é o que geralmente nós conseguimos avaliar no exame, nós temos a CK de origem muscular, CK mais predominante em relação à musculatura cardíaca e a CK também relacionada ao cérebro. Tá? Então, essa CK, a gente pode observar que há uma predominância, né, de concentração nesses diferentes tecidos, músculo esquelético, cérebro e coração. Tá? Então, geralmente, a CK que a gente está avaliando é a CK de isoforma muscular. Tá? Quando há questões mais específicas, por exemplo, a gente solicita CK-MB como uma correlação, por exemplo, a um infarto agudo do miocárdio. Mas a CK muscular, ela também pode responder, porque ela também se faz presente, obviamente, numa menor proporção. Tá? Mas então, nada mais é então que a CK é uma enzima presente dentro dos tecidos, que quando há então uma alteração da integridade da membrana, essa enzima aumenta a sua concentração no sangue e nós detectamos em um exame. Tá? Em geral, as concentrações de creatina quinase, elas aumentam em algumas horas após o exercício. Tá? Existem alguns trabalhos que mostram que em até por volta de 8 horas após a sessão, a gente já pode vir observar um aumento de cerca de 100% nas concentrações de CK, tendo seu pico de concentração geralmente colocado, né, de 24 a 96 horas, a gente geralmente fala em 48 a 72 horas, né, que é geralmente aqui esse pico que a gente observa que é mais tradicional da resposta da CK. Tá? Isso é uma regra, isso é um padrão geralmente que nós encontramos quando se faz os estudos, se faz uma amostra populacional e se quantifica, né, essa cinética ao longo dos dias. Né? Então, como a gente pode ver aqui, é um dia depois, 2, 3, até 9 dias após a sessão do exercício. E vai vendo, então, essa resposta da CK. Mas pode ter pessoas que, por exemplo, em um dia, ela aumenta, no segundo dia ela já cai, ou que aumente pelo segundo, terceiro, quarto dia. Essas respostas, elas variam. Tá? Então, aqui é um primeiro ponto interessante para a gente levar em consideração o momento da solicitação de CK. Tá? Então, solicitar a CK, solicitar exames, né, já é uma questão que a gente precisa levar em consideração a orientação do indivíduo a quando ele vai fazer o exame. Quando a gente falou sobre variáveis pré-analíticas, várias questões podem influenciar no resultado do exame que você precisa conhecer isso por meio da anamnese. Tá? E aí, consequentemente, eu tenho informações sobre qual o momento ideal para fazer essa solicitação. Dentro de uma avaliação tradicional da CK, se eu quero avaliar ela frente ao estímulo do exercício, nós temos a tendência de utilizar o quê? De utilizar que o indivíduo faça exercício. Afinal de contas, eu quero ver a resposta do exercício em relação às concentrações de creatina quinase. O que a gente observa muitas vezes é que pessoas orientam não fazer exercício antes do exame para não, entre aspas, alterar o exame. Né? Só que, nesse caso, a gente quer ver realmente o efeito do exercício. Eu quero ver como que aquele exercício é capaz de alterar as concentrações de CK, para que eu tenha uma interpretação, raciocínio acima disso. Então, geralmente, de 3 a 5 dias antes do exame,
essa pessoa ela tem que fazer o exercício como de costume para que aí então você faça essa avaliação de CK e assim você tenha uma resposta desse exame fidedigna ao exercício e não uma resposta de um exame que faz qualquer dia que ele achar mais conveniente dentro da sua rotina. Tá? Por quê? Porque eu tenho que respeitar essa cinética do pico das concentrações de CK e assim eu conseguir avaliar de forma mais fidedigna esse parâmetro relacionado ele, então, ao exercício físico, certo? E aí entra uma questão interessante, que a gente pensa exatamente, né, como eu falei, de forma tradicional, que as concentrações de CK elas só aumentam com o trauma, com o miotrauma. E esse miotrauma se associa muito ao estresse mecânico do exercício resistido, principalmente o movimento excêntrico, né, que acaba tendo um dano maior tecidual. Mas será que então eu tenho aumento de CK somente frente a esse estresse mecânico do exercício resistido? Na verdade, a gente tem que a alteração da CK ou a alteração da integridade da membrana celular, ela não é só por conta de um estresse mecânico, mas também por conta de um estresse metabólico. Então, imagina o seguinte, nesse trabalho aqui, alteração de marcadores relacionados ao dano muscular após uma corrida de Ironman, após um Ironman, uma prova bem tradicional, que tem aqui a sua descrição, 3,8 km nadando, 180 pedalando e 42 correndo. Falar que eu não tenho dano muscular aí, até, né, tá tirando uma onda com os atletas de triatlon de Ironman. Claro que eu tenho um dano muscular. Esse dano muscular, ele é semelhante ao miotrauma adaptativo do exercício resistido? Às vezes é muito difícil, porque eu estou comparando duas coisas totalmente diferentes. Tá? Mas nesse aspecto, se eu olhar, por exemplo, aqui, a avaliação da CK após uma prova de Ironman, no caso, eu tenho um aumento de CK bem significativo. Olha só, de 210 para 2.430, num dia depois 5.830, aumenta assim de forma significativa. Se a gente olhar aqui, ó, CK muscular, olha, até a CK-MB também se altera. Ela tem um aumento também significativo aqui. Poxa, será então que ele está tendo uma sobrecarga cardíaca frente ao exercício, já que a CK-MB ela é predominante, né, mais predominante no tecido cardíaco? Na verdade, pode-se ter um aumento de CK porque ela é uma isoforme, ela também é presente no músculo esquelético e diante de uma magnitude de alteração, você também ter detectado ela no sangue por meio desse estresse muscular esquelético, você pode ter CK-MB também. Tá? Por isso que sempre outros marcadores são interessantes de serem avaliados. Tá? Mas nesse caso, falando então só da CK, especificamente da CK, será que só o estresse mecânico que é responsável, então, por essa alteração, por esse aumento das suas concentrações? E aí que a gente fala que não. Na verdade, o estresse mecânico ele é um dos principais agressores, né, da célula do tecido muscular, mas que também o estresse metabólico, por exemplo, de um exercício extenuante, ele leva também à alteração de parâmetros que fazem eu ter uma perturbação da integridade da membrana, da minha homeostase celular. Um desses fatores, depressão de ATP, por isso que um exercício extenuante que leva a uma depressão de ATP, eu posso vir a ter também um estresse capaz de alterar marcadores de dano muscular, de dano tecidual. De que forma que isso acontece? Basicamente, quando nós temos, então, depressão de energia, depressão de ATP, lembra que existem bombas dependentes de ATP que controlam a osmolaridade celular. Bomba sódio-potássio, bomba de cálcio, e especificamente o cálcio, ele é vamos dizer assim, um mineral agressor dentro da célula, tá? Porque excesso de cálcio, quando a gente tem, então, uma alteração dessa integridade, uma depressão de ATP e uma alteração da atividade das bombas ATP dependentes,
Eu prejudico, então, o quê? A concentração de cálcio no citosol. Esse excesso de cálcio aqui ativa proteínas chamadas de calpaínas e calpastatinas. Essas enzimas são enzimas que elas degradam o que é a unidade motora, elas degradam a célula muscular. Então isso já prejudica a integridade muscular, esse excesso de cálcio. E o cálcio em excesso no citoplasma, ele ativa espécies reativas de oxigênio. E a gente sabe que os radicais livres, eles fazem o quê? Fazem lipoperoxidação de membrana. Então, ele destrói membrana, o estresse oxidativo intracelular. Se eu estou destruindo membrana, eu estou alterando a integridade da minha membrana, o conteúdo que está dentro da célula vai para o sangue. E eu posso ter, então, aumento de parâmetros intracelulares que são quantificados no sangue. Tá? Então, esse é um fator que talvez seja também interessante de levar em consideração, não só o estresse mecânico, mas o estresse metabólico por conta de uma depressão de ATP, por conta de uma dieta restritiva do ponto de vista energético, dieta restritiva combinada com exercício extenuante, né? Isso pode ser um fator que altere a integridade da membrana, que aumente o estresse oxidativo. A gente pode ver, por exemplo, a alteração de ácido úrico nesse processo, né? Que é um marcador metabólico também do exercício físico, que vão aí corroborar talvez com esse outro fator que leve também ao aumento da CK, certo? Outro aspecto, quando a gente pensa em relação ao exercício e ao dano muscular, será que quanto mais pesado o treino, quanto mais carga de trabalho, quanto mais, literalmente, tonelagem, né, que a gente pode falar assim, será que isso realmente aumenta a resposta da CK? Vou para vocês que isso é controverso, tá? Isso é controverso. Tá? A carga de volume, ou volume load, que seria aí, um cálculo em relação ao peso versus repetições versus séries de exercício, né? É fracamente, né? Alguns trabalhos mostram isso fracamente correlacionado às concentrações de CK. Tá? Então, aqui a gente observa uma correlação de aumento de carga, uma correlação relativamente baixa, né? Pelo cálculo aqui do índice de correlação. Tá? Então, nem sempre, né, é essa questão envolvida de quanto mais carga, maior o aumento de CK, ou que muitas vezes as pessoas olham uma CK alta e falam, esse cara está treinando pesado, esse treino tá bom. Ou então não vê uma CK alta, tá dando migué no treino. Não é? É muito comum esse tipo de associação. E eu falo que muitas vezes esse tipo de interpretação é porque você não contextualizou o momento da avaliação da CK e fica simplesmente aí colocando, né, essa interpretação num número diante de um contexto que às vezes não foi controlado. Tá? Então, esse aspecto de quanto mais carga, maior a relação de CK, maior a concentração de CK, existe uma correlação, mas até onde a gente tem uma correlação que pode ser não muito forte. Tá? Um outro aspecto também sobre desgaste muscular, consequentemente aumento das concentrações de CK, seria a quantidade de músculos trabalhados ou envolvidos no exercício que façam, então, uma CK aumentar. Nesse trabalho foi feito um trabalho em mulheres que fizeram o exercício de rosca unilateral ou rosca bilateral, tá? Levando em consideração 24 movimentos por braço. Então, o grupo que fez os dois braços fez 48 movimentos e o grupo que fez um braço fez 24 movimentos e 3 a 5 semanas depois repetiu esse exercício no outro braço, tá? Para mostrar o quê? Uma sessão de treino onde envolve um músculo, uma sessão de treino onde envolve, teoricamente, 2 músculos, somando isso, séries, repetições, a carga de trabalho. Então, uma carga de trabalho maior com 2 músculos do que um músculo só. Se isso tem efeito no aumento das concentrações de CK. E nesse trabalho não foi observada diferença significativa. Tá? Então, quanto mais músculo, mais CK aumenta. Pelo menos assim, não é uma regra. Pode ser que isso apresente um comportamento para uma determinada pessoa e não para outra. Tá? E por que eu falo isso? Exatamente para não ficar generalizando aquela coisa de que a CK está alta, o treino é bom. A CK não aumentou porque está dando migué no treino.
tá? Não façam esse raciocínio, porque a CK ela não consegue dar essa resposta que muitas vezes ela é colocada, certo? E aqui, um dos parâmetros que eu acho mais também interessantes de discutir sobre a CK é a diferença entre os gêneros, homem e mulher. A resposta frente ao exercício, ela é diferente, e a resposta da CK, ela é diferente. Então, quando a gente compara aqui, nessa meta-análise, após uma única sessão de exercício excêntrico máximo, e qual é a resposta aguda da CK, comparando homens com mulheres? O que esse trabalho nos traz? Ele mostra, basicamente, que a CK ela tem um delta de concentração. O que é o delta? O pós menos, né, o inicial. A variação ela é muito maior no homem do que na mulher. Explicações para isso. Se o homem tem maior massa muscular, ele tem maior CK? Pode ser uma explicação, mas pelo que a gente viu ali no trabalho anterior, talvez mais músculo envolvido, não necessariamente apresente maior CK. Um fator interessante da mulher que é levado em consideração nessa avaliação é que as mulheres elas geralmente têm uma menor resposta de CK pelo efeito protetor do estradiol. Tá? O estradiol parece exercer um efeito protetor na membrana das células, consequentemente a mulher tem o quê? Tem uma predominância maior de estradiol do que o homem, e isso faz com que haja uma menor alteração da integridade, um menor extravasamento do conteúdo intracelular para a circulação, quantificando menor concentração de CK em relação ao homem. Tá? Isso a gente consegue observar como? A gente consegue observar se nós fizermos uma avaliação da mulher em diferentes fases do ciclo menstrual. Tá? Então, se a gente pegar uma mulher e colocá-la para fazer um exercício em diferentes fases do seu ciclo, e essas diferentes fases, principalmente levando em consideração a oscilação hormonal, nós conseguimos criar ambientes hormonais bastante característicos. Né? Então, se a gente pega aqui, tá? Fase folicular inicial, ou fase menstrual, onde o estrogênio e a progesterona estão baixa, fase periovulatória, alta de estrogênio, baixa de progesterona. E a fase lútea, nós temos características hormonais bastante diferentes que facilitam, então, a gente colocar em dias específicos uma avaliação frente ao mesmo protocolo de exercício. Então, indivíduos, mulheres no caso, fizeram o mesmo protocolo de exercício, que foi uma corrida, tá? Nem foi exercício resistido, foi uma corrida durante 90 minutos a 70% do VO2 máximo. O que foi observado? Quando elas fizeram 8 dias após a menstruação e quando elas fizeram 23 dias após a menstruação. O que foi observado? 8 dias após a menstruação, o estradiol está baixo, 23 dias o estradiol está mais alto. Com o estradiol mais baixo, menos ação protetora da membrana, maior resposta de extravasamento do conteúdo intracelular para a circulação, CK aumentada de forma mais significativa, quando comparado à fase onde tem uma concentração de estradiol maior, CK que não se altera de forma tão significativa e que é diferente significativamente nos dois, comparando os dois momentos. Então aqui a gente tem um aumento, olha só, né, de mais 100% nessa CK. Isso mostra uma questão interessante sobre essa avaliação, ou esse momento de avaliação, mais específico ainda sobre as mulheres. Então a gente falou sobre fazer uma avaliação de CK de pelo menos 3 a 5 dias se exercitando antes do exame, e no caso da mulher, ainda o efeito do ciclo menstrual, da fase do ciclo menstrual sobre o exercício físico, sobre a questão de uma resposta da CK. E aí pode-se então começar a vir aquele tipo de raciocínio. Mas então, quanto maior a CK, o exercício é mais forte, é mais intenso, está fazendo bem ou não, né? Aquilo que a gente estava comentando até agora. Se a CK está alta é porque o exercício está bom, se a CK está baixa é porque o exercício está ruim. É o mesmo exercício e diferenças
significativas nas concentrações de CK. Imagina você não levar em consideração esse momento de avaliação e no mês seguinte, ou daqui 2 meses, você repetir essa avaliação sem levar em consideração essa fase, tem uma resposta que na hora de você fazer a comparação, ela foge um pouco do raciocínio. Tá? Então isso é uma questão que nas mulheres, eu acredito seja interessante padronizar a fase para que haja uma resposta fisiológica de um parâmetro que é influenciado pela oscilação hormonal na interpretação frente ao exercício físico, certo? E outro aspecto que mostra também esse efeito do estradiol é o uso dos contraceptivos orais. A gente tem, então, o raciocínio fisiológico de que uma pílula anticoncepcional faz um bloqueio de eixo hipotálamo-pituitária-gônadas, basicamente diminuindo a FSH-LH, e então as concentrações de estradiol e progesterona elas ficam baixas. Quem faz uso de anticoncepcional oral tem uma resposta de CK maior, por consequência de uma menor concentração de estradiol. Tá? Isso quer dizer que a adaptação é diferente, a hipertrofia é diferente? Isso são outros aspectos a serem discutidos. Tá? Eu só trazendo exatamente que esse raciocínio de que olhar somente para secar e dar uma interpretação da intensidade do exercício ou da possível adaptação, ela tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Tá? Porque nesse caso aqui, se a gente for olhar um outro parâmetro que não é a CK, não é o desgaste muscular, mas que é o recovery, a recuperação de um parâmetro aqui, que é a força isométrica máxima, por exemplo, no caso do contraceptivo, eu tenho uma recuperação mais lenta, né, do que comparado a uma mulher em uma condição fisiológica normal. Então, essa ideia de no pain no gain, quanto mais melhor, é isso aí, treinar no máximo. Será que isso não pode prejudicar a adaptação, o recovery, né? O repouso necessário para o reparo muscular? Então, isso precisa ser levado em consideração também na avaliação desse parâmetro, no momento que esse parâmetro está sendo avaliado, certo? E ainda existem, tá? Trazendo aqui de uma forma mais a título de curiosidade do que realmente uma questão a ser incorporada na prática clínica, é a possível influência genética, tá, do que a gente chama de high responders ou low responders, que são aqueles indivíduos que têm uma tendência a aumentar muito a CK e indivíduos que aumentam menos a CK, frente às vezes até ao mesmo estímulo de exercício. Existem polimorfismos relacionados aos high responders? Sim, até existe. A literatura traz alguns polimorfismos. Tá? Mas isso quer dizer, então, que vou sair pedindo teste genético desses polimorfismos para correlacionar com a resposta da CK? Não vejo necessidade para isso. Tá? Eu trago aqui, acho que um dos polimorfismos que é bem estudados, que é o polimorfismo da alfa-actinina 3, o ACTN3, ele tem um possível mecanismo, uma explicação que tem uma plausibilidade biológica. Tá? Então, olha só, a alfa-actinina é uma proteína estrutural, uma proteína que da banda Z, que está relacionada ao ancoramento da actina, ao binding da actina na banda Z. Esse polimorfismo ele tem duas conformações, que é a presença, a expressão da alfa-actinina ou a ausência da expressão da alfa-actinina. E já que ela é uma proteína estrutural, se eu tenho essa proteína, o possível mecanismo é que eu consiga manter melhor a integridade desse sarcômero durante as contrações excêntricas, e isso confere, então, uma menor alteração da estrutura. Tá? Ela é uma proteína que geralmente se expressa em fibras do tipo 2, por isso que é um polimorfismo que está muito relacionado a sprint, a velocistas. Né? Geralmente, quando os trabalhos trazem esse polimorfismo, ele faz exatamente uma correlação com fibras do tipo 2, fibras rápidas. Né? E aí, nesse trabalho, ele mostra exatamente, então, que a ausência, né, dessa proteína, a homozigose recessiva do ACTN3 apresenta uma maior resposta de CK frente ao exercício. E que isso significa, do ponto de vista clínico,
Muito pouco, muito pouco. Então, só para a gente entender que a CK isolada, ela tem muita questão que interfere nas suas concentrações, que vale muito mais a gente olhar de uma forma mais ampla, mais integrada do que só para esse marcador isolado. Tá? Opa! Ué, não sei por que ela está disparando aqui, está passando automático. Deixa eu parar aqui. Ixi. Precisa de ajuda? Eu acho que a CPK subiu. A CPK subiu, eu não estou fazendo nada, ela está passando sozinha os slides. Computadores. O pessoal costuma falar que é ciência exata, mas eu nunca vi um negócio que você liga e desliga e volta a funcionar e seja exato. Né? Pois é. Deixa eu fechar e abrir de novo aqui o PowerPoint, para ver se ele... Cara, se você não souber resolver... Estamos perdidos. Não tá aqui do lado ouvindo também. Cara, muito legal você citar a questão da variabilidade segundo o ciclo menstrual, porque lembra o pessoal que quando você analisa um indivíduo, você não analisa uma foto só, né? Você analisa um filme quando a gente quer ver, na realidade, um atleta. Então, isso vem naquilo que você estava falando no começo, na ausência de protocolo. A gente não faz protocolo, nós fazemos métodos, né? O método de você avaliar uma CK ou qualquer outra enzima, na verdade, é colher de fato depois de 3 a 5 dias do exercício realizado. Então, nunca confundam protocolo com método, né? Isso é a coisa mais importante, né? E uma coisa muito legal é que a gente começa a avaliar uma coisa que o Rodrigo falou para vocês, que chama variáveis pré-analíticas dos exames, né? Qual é o momento que você está avaliando esse paciente? E essa variável pré-analítica, ela é o que vai te dar a resposta da pergunta que você faz, né? É saber em que momento que esse paciente está sendo avaliado. Um dos fatores iniciais que fizeram a gente começar a valorizar cada vez mais isso daí, ele na realidade não é recente, né? Uma coisa que tem mais de 10 anos, né? Uma das maiores pesquisadoras nessa área chamava-se Priscilla Clarkson, né? Infelizmente ela já é falecida. E ela fez um estudo de variação de CPK quando se colocava anticoncepcional hormonal oral para a mulher. E ela notou exatamente isso, que a curva de CPK, que a curva de recuperação da mulher, ela tendia a ser mais difícil quando se existia o uso do anticoncepcional oral. Uma coisa que foi provada mas deram mais indícios disso 1 ano depois, um pesquisador chamado J.C. Elliott, onde ele repetiu a mesma experiência, só que ele dosou a CK dessas mulheres. E aí o que ele observava? Que 7 dias depois de estímulo, a CK das mulheres que usavam anticoncepcional ainda aumentava, mostrando para a gente que existia essa dificuldade do que a gente acredita que seja, né, a reparação da membrana. E por conta do quê? Justamente dos níveis mais baixos de estradiol que acontecem, né? E para a gente também poder seguir adiante e comentando isso, né? Quando o Rodrigo ele fala da dificuldade que você tem de comparar o que é a CK, né, para o mesmo indivíduo, ou para indivíduos diferentes, na verdade, em relação à tonelagem do exercício, é uma coisa chamada treinabilidade. Né? Então, espera-se o quê? Que um sujeito que tem uma treinabilidade maior, ele tenha níveis menores de CK, justamente porque o dano celular ele tende a ser menor. Então, não adianta a gente comparar quem levantou 100 quilos. Adianta a gente comparar quem é a pessoa que levantou 100 quilos. Porque se for um cara extremamente treinado, a tendência é que os valores de CK eles sejam menores e, portanto, ele não indique para nós necessariamente o esforço muscular que aquela pessoa sofreu. E sim, né, o quanto ela é capaz de submeter-se a esse esforço, né, em condições de equilíbrio.
né? Então, lembrem-se disso, isso é muito importante, né? Um exame de CPK ele pode acontecer principalmente quando você tem uma variação do que é o estímulo de treino. Mas tem uma pessoa, por exemplo, treinando força, ela muda para resistência de força, ou seja, passa das 4, 6 repetições para 15 repetições, por exemplo, existe uma tendência de aumento abrupto de CK, né? Coisa que, por exemplo, né, as pessoas elas começaram a indicar o uso de HM-beta porque notaram que a recuperação da membrana celular acontecia melhor, né, na presença da suplementação de HM-beta. E isso eu conto para vocês porque em 2005, né, explodiu o uso de HM-beta e justamente o que se falavam, né, os fisiologistas do exercício, né, tanto biomédicos quanto médicos, era que o HM-beta ele era muito útil na fase de transição de estímulo. E hoje a gente sabe que um grande sinergismo existe, né, quando você usa creatina com o HM-beta, mesmo que de forma crônica, porque essa pessoa ela fica mais resistente a esse, entre aspas, dano muscular. E por que é importante você conhecer isso? Porque se você prescreve, por exemplo, creatina com HM-beta para uma pessoa, você pode ter a ilusão que ela se tornou um non-responder, porque os níveis de CK eles começam a não ser tão altos quanto eram antes disso. Na verdade, o que você está fazendo é corrigindo essa velocidade de recuperação do dano por conta dessa suplementação. Tá certo, Rolfer? Perfeito. Perfeito. Eu tenho um trabalho até interessante que é uma das coisas que é muito comum de ser utilizada, por exemplo, dando exemplo do futebol, que é a crioterapia pós-exercício, né? Imersão em gelo, que também um trabalho desse ano, 2022, mostrou que essa crioterapia de 10 a 15 minutos após o exercício, ela pode ser um fator também de diminuir as concentrações de CK, né? Além das questões relacionadas aí a crioterapia, né, ela também tem alguns trabalhos que mostram a diminuição da CK. É mais uma coisa aí que pode mudar, né, essa interpretação em relação a esse parâmetro. Nessa época ainda, eu lembro que eu tive uma aula com o Lotufo e ele falava que um dos critérios para liberar o jogador de futebol para o jogo era o estudo do CK dos jogadores e no dia, né, ele falava que quem tivesse uma CK acima de 1.500 era, entre aspas, poupado, né, daquele jogo. Isso é uma coisa que se faz ainda? Então, não muito. E até é um ponto que eu acho que cai exatamente nisso que eu ia falar agora. Uma vez avaliando exatamente o futebol, né, aconteceu uma situação que foi exatamente um ponto de dúvida sobre esse comportamento tradicional da CK. Que a gente tem exatamente essa coisa do estresse mecânico, do movimento do exercício, do concêntrico, ou até mesmo o estresse metabólico, mas avaliando o futebol, a gente percebeu um delta de CK pré e pós muito alto no goleiro. Aí veio exatamente uma pergunta, assim, uma questão, mas poxa, entendendo o futebol, percorrer distâncias, mudança de direção, desaceleração, componente excêntrico, nos jogadores de linha muito mais presentes ao longo de 90 minutos. E por que um goleiro teve uma resposta de delta de CK alta? Né? E aí, parando para levar em consideração alguns dos fatores, o trauma. Né? O trauma, né, causado pelas quedas, sendo um fator que naquele indivíduo deu uma resposta significativa. Então, né, o gancho do futebol é que, sim, antigamente utilizava-se muito como um critério de liberar ou não o jogador. Só que faltava um contexto, porque geralmente o indivíduo jogava no domingo, ia se reapresentar no clube na terça para jogar quarta, aí tinha as 48 horas, fazia ali uma dosagem de CK e criava-se esse critério de não liberá-lo. Né? Então, pelo menos na minha prática, assim, não vejo muito mais essa utilização, né, por exatamente talvez ter vários outros fatores confundidores em relação da CK, além de só essa questão do desgaste muscular pelo exercício. Né? Então, essa do goleiro que me chamou a atenção, e até a gente observa, por exemplo, esportes de contato, né, quando a gente observa aqui rugby, né, que é característica muito de contato, mostrando que o contato físico também altera, né, esses parâmetros, como por exemplo a gente está falando da CK.
que pode ser uma questão relacionada, né? Tem alguns trabalhos que eu já até vi de acidente de trânsito, né? De trauma de trânsito que faz um aumento de CK. Então, lembrar que ela é nada mais do que alteração da integridade da membrana, né? Que isso pode ser um fator confundidor da avaliação, não necessariamente da intensidade do exercício do ponto de vista ali, a adaptação do organismo. Tá? Um outro aspecto que eu coloco como fator confundidor aqui é o uso de estatinas, né? Algumas medicações aqui chamadas, né, de controle de lípides, estatina, fibratos ou a combinação, podem sim ter concentrações de CK aumentadas, consideradas em até 10 vezes o limite considerado normal. Então, às vezes, o que acontece? Né? Eu já vi relatos, por exemplo, né, acho que é muito comum, de indivíduos que fazem uso de estatina e relatam dores musculares, né, mialgias, e isso pode ter relação com alguma alteração da integridade, talvez até você possa explicar melhor isso, Paulinho, mas que a gente observa que a CK tem essa influência de aumentar em indivíduos que fazem o uso dessa medicação. Muito rapidamente, então, da estatina, né, como qualquer inibidor de HMG-CoA, o que ele faz? Ele impede a esterificação do colesterol, né? Do corpo do colesterol. E aí o que acontece? Colesterol, pessoal, se vocês lembram das funções orgânicas, vamos voltar lá para terceiro ano do ginásio. E que termina com o quê? É álcool, né? E o álcool ele tem a tendência de fazer lise de membrana. Então, as estatinas mais potentes, que têm um efeito muito grande nesse metabolismo, elas acabam acumulando colesterol não esterificado, que na verdade é um álcool que vai fazer essa lise de membrana e que quando você tem, por exemplo, o exercício associado, ele vai dar grandes aumentos na CK. E que mesmo num paciente sedentário, isso daí pode estar relacionado, inclusive, com algumas dores musculares, né, e que resolvem quando você tira a estatina. Mas por quê? Por causa desse dano celular, né? Então, na verdade, é um avaliador de dano celular. Eu já tive, por exemplo, um paciente que fez uma CK absurda depois de uma injeção de bezetacil. E não tinha treinado nada. Mas eu não treinei nada. Eu falei, então, mas não é o treino, você tomou bezetacil, meu amigo, né? Daí já dói o suficiente. Exato. É aqui um outro ponto, né? Outros fatores que podem aumentar a CK, injeções intramusculares aí, por exemplo. Eu já vi alguns relatos até de procedimentos estéticos, né? Que tem uns procedimentos que parece que, nossa, tá batendo na pessoa, né? Passa uns rolo compressor, assim, umas coisas diferentes aí, que pode ser um outro fator que esteja aí relacionado à alteração da integridade da membrana, distrofias musculares, hipotireoidismo, gravidez, infecções virais, sepsis, enfim, várias questões que podem aumentar a CK, né? Por exemplo, aí da benzetacil. Por isso que é muito importante a gente sempre contextualizar o momento da avaliação, as variáveis pré-analíticas, do que usar o parâmetro e falar que CK é relacionado com o exercício e quanto mais, melhor o exercício. Né? Acho que são pontos que vale reforçar aí, né, de fatores que podem estar aumentando a CK. Valores de referência aqui, né, como eu falei no início, é muito difícil a gente estipular valores de referência, principalmente por as questões associadas ao esporte, de diversas modalidades, de respostas individuais, de diferentes contextos que a gente já discutiu, né, uma referência clínica, né, de CK, de 160, 170, né, podendo aí variar, então, de acordo com o sexo, indivíduos masculinos, femininos, atletas ou não atletas. Essa CK atinge um intervalo de referência muito amplo, e esse intervalo, por mais que tenham valores aí considerados bastante elevados, eles ainda assim assintomáticos, sem nenhuma presença de nenhuma alteração, realmente decorrentes do exercício. E isso é uma variabilidade, né, individual. Esse aqui é um trabalho agora de 2022 que tem mais de 14 mil amostras de 3.580 atletas, que fez aqui um valor basal, né, de parâmetros bioquímicos e hematológicos em atletas de elite. Ele traz um intervalo de CK, só para a gente ter aqui de curiosidade, de mulheres de 59 a 780, de homens de 87 a 1476. Isso aqui é uma referência que a gente tem que seguir
Eu acho que não, isso aqui é na verdade só para mostrar que ela tem um range de variação muito amplo, né? E que todas essas questões que nós discutimos podem ser variáveis que interferem nas suas concentrações, mas que para mim, né? Aqui, isso aqui do professor Lázaro, né? Que ele traz aqui de acordo com algumas modalidades de trabalhos aqui dele, de experiências profissionais, mostrando valores da CK, se vocês quiserem depois tira um print, né? O intervalo de referência da CK em atletas, indivíduos fisicamente ativos, modalidade de força, endurance, futebol. Então, isso aqui, quando a gente vai na literatura, a gente encontra algumas referências, tá? Mas na minha opinião, eu acho que a parte mais interessante da gente avaliar é o indivíduo com ele mesmo. Tá? Então, isso aqui eu falei na minha primeira aula aqui do Interligas, que foi sobre o RCV. Né? Então, a gente pega o indivíduo fisicamente ativo, dentro de um determinado protocolo de exercício, com uma determinada estratégia dietética, faz uma avaliação inicial, faz uma reavaliação de um determinado período de tempo que você achar necessário e compara essas duas amostras. Para saber se essa amostra foi significativa ou não, a gente usa o que a gente chama do RCV, que é o que a gente fala de diferença crítica, de uma forma de ter um intervalo, a gente ter aí uma ideia baseada em cálculos matemáticos, né? É só pegar lá na primeira aula do Interligas que tem sobre o RCV, e a gente chega na literatura que nós temos que o RCV, o coeficiente de variação da CK entre duas amostras, é de quase 120%. Então, para eu saber se de 350 para 619, qual foi a diferença, eu faço uma regra de 3. E eu sei que a diferença de 350 para 619 está em 76,85%. Ela foi significativa sobre a ótica de interpretação do RCV? Não. Tá? Então, aqui, para a gente ter um valor sobre o RCV, seria que esse valor fosse 768. Tá? Então, eu costumo falar que o RCV é como se ele fosse o intervalo do desvio padrão do Ibope, né? Acima para baixo, né? Aquela coisa que tem uma diferença numérica, mas estatisticamente falando e biologicamente falando, no caso do exame, ela não é significativa, tá? Do ponto de vista estatístico e biológico. Isso quer dizer que não melhorou? Isso quer dizer que é igual, é a mesma coisa? Não necessariamente. Mas a gente tem o RCV como um parâmetro para talvez entender que pode ser ali vários fatores para aumentar. Posso aumentar a sobrecarga do treino, posso aumentar a oferta dietética para ter uma resposta de intensidade, enfim. São variáveis a serem levadas em consideração de acordo com cada indivíduo. Falando de exame, a gente tem aí então que essas concentrações elas respeitariam um intervalo, uma variação de aproximadamente 120%. Então, eu não olho muito para valor de referência, eu gosto sempre de olhar mais, ainda mais na prática esportiva, para variação, coeficiente de variação, como o RCV. Creatina quinase, do ponto de vista clínico, eu acho que essas variações, né, como a gente falou, de valores aí que chegam a 2.000, 3.000, até 5.000 de valores de CK, a literatura coloca como se presença assintomática, como resposta, avaliar quais são as possíveis respostas frente a algumas dessas que a gente colocou. Mas que na grande maioria das vezes tem o exercício como fator indutor, né, dessas respostas. Só que do ponto de vista clínico, uma alteração de CK muito mais significativa, ela pode direcionar para uma questão já não tão favorável assim ao exercício. Tá? Aqui a gente já não está mais falando de uma condição adaptativa, já uma condição patológica, é a rabdomiólise. Tá? Nesse trabalho ele traz que a rabdomiólise seria aí dividida, aí, baseada numa interpretação da CK de 10.000, tá? Mas na verdade há controvérsias sobre a utilização de parâmetros de valores de CK. A CK provavelmente ela vai fazer parte da rabdomiólise, porém valores que classifiquem a rabdomiólise pela CK não é, porque a rabdomiólise ela é muito mais clínica do que apenas um exame laboratorial, do que uma CK. E a CK talvez não seria o principal marcador associado na rabdomiólise. Tá? Então aqui é um trabalho que eu acho muito legal, né, que é um estudo de caso, 2 casos, na verdade, de rabdomiólise induzida
por personal trainers, né? Então, nesse trabalho tem uma mulher e um homem. Tá? Uma mulher aqui que fez basicamente um treinamento que ele chama de musculação, 24 horas após o exercício, uma dor muscular normal, 48 horas após o exercício, uma urina escura. E esse homem de 37 anos, sedentário, fez aqui um circuitão abdominal, remo, bíceps, peitoral, vômito após o exercício. Uma semana após exercícios semelhantes, 48 horas após a urina escura. Tá? Então, a gente olhando os exames aqui de CK, por exemplo, no caso da mulher, 234 mil de CK. No caso do homem, 70 mil de CK. É isso que deu aí a conotação de um quadro de rabdomiólise? Não necessariamente, mas a presença, né, desse marcador aqui, que foi a urina escura, né, é um dos marcadores clínicos associados à rabdomiólise. Tá? Essa urina escura, ela está muito relacionada com o que a gente chama aí de mioglobinúria, que é a presença da mioglobina na urina. A mioglobina, ela também é uma enzima presente, né, também presente dentro da célula muscular. Ela é um análogo da hemoglobina, que transporta oxigênio no sangue, e a mioglobina transporta oxigênio dentro do músculo. Só que a mioglobina, quando ela vai para a circulação, na verdade, ela tem que ficar dentro do músculo, né? Quando ela vai para a circulação, ela pode se tornar tóxica a alguns tecidos, principalmente aí ao tecido renal. Né? Então, quando há, por exemplo, um exercício muito extenuante, um desgaste muscular muito grande, vem um aumento de CK muito grande, mas também um aumento de mioglobina, e a mioglobina ela tem uma cinética mais precoce do que a CK. A mioglobina, ela, por volta de 6 a 12 horas, ela já está nos picos das suas concentrações. E quando ela vem em excesso, ela é tóxica ao rim. E essa mioglobina, ela faz exatamente essa característica da urina escura, que é a presença de mioglobina na urina. E aqui, urina escura, vale a gente falar que é uma urina que ela não é aquela urina concentrada de desidratação. Tá? Ela é uma urina cor de um café aguado, um chafé. Né? Ela é uma urina de característica mais escura mesmo, de preto. Isso é porque exatamente a presença de mioglobina. Tá? Se a gente for fazer um exemplo eu geralmente falo do bife que a gente compra no supermercado, de carne vermelha. Você compra ele bonitinho, vermelhinho, deixa lá na geladeira. Se você não fez hoje, você vai fazer amanhã ou depois, ele já começa a ficar escuro. Aquilo é acúmulo de mioglobina. A mioglobina, ela tende a dar essa coloração escura, né, cor de chafé, né, na urina. Isso é uma manifestação de que está tendo aí, por exemplo, essa característica aí decorrente do exercício. Tem um relato de caso, né, que eu vi no Instagram, eu acho bem interessante, né, sobre exatamente essa questão do exercício. Tá? Nesse caso aqui, né, ela comenta sobre estar um tempo sem treinar e ela volta a fazer crossfit e faz um WOD com 3 rounds, onde ela fica 2 minutos por estação, e uma dessas estações é o GHD, né, que é esse exercício que a gente está vendo aí no videozinho. Esse exercício, né, na estação, o WOD era o que eles chamam de AMRAP, né, que é as many repetitions as possible. Você faz durante uns 2 minutos, quanto você conseguir. E o relato dela é que, após o treino, ela estava se sentindo muito bem, como se tivesse feito um excelente treino de cardio, e ela resolveu treinar a perna depois do treino, e ela foi treinando a semana toda. Ela relata que ela sentia uma dor muscular. Só que para ela isso era aquele sinal tipo, putz, o treino tô voltando a treinar, essa dorzinha, aquela dor muscular, e deixava ela mais empolgada ainda para treinar. Ela começa a relatar que 3 dias após o estômago começou a inchar, 5 dias após ainda estava com dores e a presença de fluidos no estômago. Tá? Isso aí era o que ela se chama aí, que ela se deu de presente uma rabdomiólise. Tá? Então, é muito comum, às vezes, você ter a rabdomiólise associada a uma insuficiência renal aguda, né? Podendo ser essa rabdomiólise não só induzida pelo exercício, mas por diversas outras questões aí que possam relacionar o uso de álcool, por exemplo, outras, né, condições clínicas aí que nem me compete muito a comentar, mas que é uma questão diferente da gente olhar
para esse marcador secar e desgaste muscular. Aqui a gente tem o desgaste muscular, mas associado a diversos sinais e sintomas clínicos aqui que caracterizam aí esse diagnóstico de rabdomiólise, tá? Então, é uma questão que também está associada muito com estresse térmico, né? Lembrando que, por exemplo, músculo é proteína. Se proteína aquece, você começa a desnaturar essa proteína. Então, eu trouxe até aqui o que eu acho muito legal, que o Exército ele tem uma cartilha de orientação sobre rabdomiólise, falando exatamente sobre os riscos de exercícios, riscos de questão da farda, de altas temperaturas, os sintomas que podem estar associados, algumas das medidas, caso isso aconteça, tontura, mal-estar, fadiga, enfim. É uma questão muito mais preocupante, né, desse excesso, né, desse estresse, do que aquela coisa de no pain, no gain e se adapta ao exercício. Certo? Bom, já estou aqui falando demais, né? Vamos lá. Tem mais alguns parâmetros que eu acho que é interessante da gente discutir, mas eles são um pouco mais rápidos, né? Acho que a CK trouxe mais discussões para a gente. Quando a gente fala de exercício, uma coisa muito comum da gente falar sobre exercício é a questão, né, muitas vezes, do lactato, mas o lactato eu pouco comento ele por ser um marcador de uma alteração muito transitória, ele tem uma cinética muito rápida, né? Então, avaliar os lactatos em momento de repouso, por exemplo, não tem tanta relevância assim. A sua avaliação é muito mais ali nos testes que nós fazemos, né, de máxima fase estável do lactato, as avaliações da sua cinética, como ergospirometria, por exemplo, ou imediatamente após um determinado esforço, um exercício, que geralmente isso faz ali em loco, em campo, tá? Mas na ideia, né, dos sistemas energéticos, a lactato desidrogenase, ela é uma enzima que pode aparecer aí também como um marcador associado ao dano muscular, ao exercício. A lactato desidrogenase, ela também se correlaciona ao seu aumento frente ao exercício físico, tá? E a gente tem aí mais de várias isoformas também da lactato desidrogenase, como a gente pode ver algumas delas e as suas localizações. Então, a lactato desidrogenase, ela geralmente ela aumenta, assim como a CK, frente ao exercício, só que numa magnitude menor. Essa magnitude menor pode ser explicada talvez pelo tamanho da sua molécula, quando comparada à molécula de CK, na questão de alteração de permeabilidade e extravasamento na circulação. Tanto que a lactato desidrogenase vai ser observado um aumento até um tempo maior do que a CK. 7 dias depois você pode ver aumento da lactato desidrogenase, talvez pelo seu tamanho em relação à permeabilidade de membrana. Então, como a gente pode observar aqui, enquanto a CK aumenta, né, quase o dobro da lactato desidrogenase, a gente pegar aquele exemplo que eu tinha mostrado para vocês, né, de exercício aqui, a lactato desidrogenase aumenta também no mesmo comportamento do que a CK. Então, ela pode ser um marcador de um ambiente mais anaeróbico da célula, por eu estar falando, né, de formação de lactato, pode ter essa correlação, mas basicamente ela tem mais uma correlação de desgaste muscular, de uma enzima intramuscular, que aumenta a sua concentração frente ao exercício. Outro parâmetro que a gente também observa alteração com o exercício, com dano muscular, são as transaminases, eu coloco entre aspas, hepáticas, tá? A gente costuma falar que a TGO, TGT, ou a alanina aminotransferase, aspartato aminotransferase, que são enzimas aí que fazem, né, conversão de piruvato em alanina e de oxalacetato em aspartato. Essas transaminases hepáticas, né, geralmente nós utilizamos elas como marcadores da integridade hepática, mas quando nós falamos de exercício, sim, nós podemos ter alteração dessas enzimas frente ao exercício. Então, nesse trabalho mostra exatamente, né, que o exercício pode causar um aumento, né, das enzimas, né, hepáticas em indivíduos saudáveis. E que, olha só, 5 de 8 estudos clínicos aqui que avaliaram ST, ALT, lactato desidrogenase, CK e hemoglobina aumentam de forma significativa após o exercício. E por que isso acontece? Porque essas enzimas, eu coloco entre aspas, hepáticas, elas também estão presentes nas células em outros tecidos, como, por exemplo, no tecido muscular. Então, a gente observando aqui nesse trabalho a alteração das enzimas AST
e a ALT aumentando de forma significativa, aqui com pico por volta de 4 a 5 dias após o exercício. E a gente observar que nas concentrações, olha só, de 2 para 16, de 1 para 4, a AST aumenta de forma mais significativa do que a ALT, porque a AST tem mais abundância na célula muscular, então ela tende até a triplicar no exercício físico extenuante. A ALT, ela tem um aumento mais modesto, cerca de 20%, e ela é já uma transaminase um pouco mais hepática do que a AST, mas também ela responde ao exercício físico, certo? E aqui, então, só para mostrar, também nós temos um aumento da AST de uma forma mais significativa, enquanto a ALT ela aumenta de uma forma menos significativa frente, então, ao exercício. Tá? Então, basicamente, enzimas relacionadas, proteínas relacionadas ao dano muscular se mostram no sangue aumentadas frente ao estímulo do exercício. Certo? Então, para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui, basicamente para a gente ter, então, um resumão do que a gente falou, creatina quinase, mioglobina, lactato desidrogenase e as transaminases são basicamente aí os parâmetros que quando nós pegamos na prática do exercício, nós correlacionamos com dano muscular. Lembrando que nós precisamos ter sempre muito claro na nossa cabeça que a interpretação ela vai estar diretamente relacionada com a solicitação. Então, é quando que eu vou solicitar esse exame, qual tipo de exercício, qual o perfil do indivíduo, fase do ciclo menstrual, se faz uso de medicação, suplementos. Todos esses parâmetros devem ser levados em consideração na sua anamnese para que essa solicitação ela seja feita de forma mais adequada e assim você tenha o melhor resultado, o melhor parâmetro de interpretação desses exames, certo? E aí aqui, só para finalizar, tem um conceito que eu me dei vamos dizer assim, me coloquei como minha autoria, que não é na verdade minha autoria, mas eu adaptei um termo e a gente usa bastante, que é periodização. A gente usa periodização do treinamento. Asker Jockendrup fala em periodização nutricional, porque a gente não fala de periodização de exames laboratoriais também. O que é isso? Nada mais é do que eu determinar momentos específicos ou momentos mais apropriados para eu utilizar de um marcador frente à periodização do treinamento, frente à periodização nutricional. Então, quando o atleta, já que é difícil de estipular valores de referência, por que não, então, nós criarmos ele como a sua própria referência? Só que, para isso, eu criar uma referência dele, o ideal seria que uma fase que a gente coloca entre aspas, off-season. Off-season, diferente um pouco da conotação do fisiculturismo, é uma fase sem competição, uma fase sem treinamento, é uma fase tipo pré-temporada, que a gente costuma dizer. Essa fase, eu não vou ter fatores confundidores de exercício, estresse competitivo, dieta para bater peso, coisas desse tipo. É uma fase que talvez eu possa olhar para esse indivíduo do ponto de vista clínico e criar o baseline dele. Para que aí, a partir, então, da estipulação do macrociclo, mesociclo, microciclo de treino, eu consiga fazer essa interpretação, por exemplo, usando o RCV, de como que alguns parâmetros vão se alterando frente a cada fase desse treinamento. Então, eu posso fazer uma avaliação pré e pós-fase, pré e pós-microciclo, por exemplo, para saber qual foi a adaptação desse indivíduo nesse microciclo, dentro dessa estratégia. É interessante também fazer uma avaliação intra-treinamento. Eu vou ver o efeito agudo de um determinado estresse, um teste de desempenho. Eu posso fazer uma simulação de uma competição, um treinamento específico, eu quero ver qual foi a resposta. E aí traçar estratégias de recovery, traçar estratégias de suplementação, pré-prova, intra-prova, pós-prova, ou até algumas vezes, infelizmente acontece com o atleta que é lesão, fase de recuperação pós-lesão. Uma das outras coisas que eu acho que é muito interessante, que às vezes a gente não leva em consideração, é a avaliação após a competição, que muitas vezes se traça uma estratégia até a competição. Acabou a competição, uhul, ganhamos, ou não, uhul, perdemos, e aí depois deixa ele lá e a gente vê quando for começar de novo. Lembra que a vida do atleta não para. Se acabou uma competição, provavelmente já tem que estar preparado para a próxima.
E aí esse momento de competição a gente sabe que é um momento estressante, é um momento desgastante. Então talvez saber avaliar esse momento pós-competição é ali que a gente pode traçar melhores estratégias de recuperação, fazer essa cinética, né, esse time course de recovery e deixar esse atleta na sua melhor condição o mais rápido possível para uma próxima competição. Então acho que esse raciocínio nosso dos exames, qual exame pedir, mas quando a gente pedir, fecham bastante aí o nosso raciocínio clínico para avaliação dentro da prática esportiva. Beleza? Então, a minha imagem final, eu gosto sempre de falar que um atleta ele é muito mais do que só um parâmetro, só um número, só um percentual de gordura ou só um suplemento, né? São várias as interações bioquímicas, fisiológicas e metabólicas que estão por trás de um atleta e que é por isso que a gente tem que tratar o esporte de forma multiprofissional. Não é um exame, não é um medicamento, não é um suplemento, não é um treinamento. É a interligação, a sinergia de todos esses aspectos que faz, sem dúvida nenhuma, a gente ter o atleta de alto rendimento. Beleza? Bom, era isso que eu tinha programado hoje para a gente conversar aqui nessa aula, para falar então um pouquinho sobre dano muscular, sobre alguns exames e essa interpretação. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. Paulinho, se estiver por aí quiser fazer algum fechamento, é nóis. Já são 10 horas, né? Estou acabando com o ciclo circadiano aí da galera. Tá nada, tá excelente. A aula que eu queria ter tido na pós-graduação de medicina esportiva, sensacional. Obrigado. Bom, pessoal, a gente depois vai coletar algumas dúvidas de vocês, a gente vai responder e deixar na plataforma, mas fica aí nosso abraço, nosso boa noite, que vocês tenham uma ótima finalzinho de noite agora que vocês vão dormir, né? Porque o professor Rodrigo falou uma coisa importante, esse ciclo circadiano é uma coisa que importa para o descanso de vocês, porque eu espero que vocês treinem, né? Evidentemente, né, Rô? Com certeza. Galera, beijão, até a próxima. Valeu!